Olá! E aí, tudo bem? Tudo melhor? Tudo mais ou menos? Tudo indo? Ai, futebol! Bom, a quinta rodada da Libertadores pode definir o futuro dos times brasileiros na competição, enquanto Fortaleza, São Paulo e Bahia jogam pela classificação antecipada. Flamengo, Botafogo e Internacional nem pensam em bobear. Pela Sul-Americana, o Vasco enfrenta o Lanús com Fernando Diniz e o Grêmio recebe o Godoy Cruz. Na Espanha, Carlo Ancelotti falou sobre a aventura de ser o novo técnico da seleção a partir do dia 26 de maio. E pelo Brasileirão, o Santos só ficou no empate com o Ceará no Allianz Parque. Segue no Z4 e o próximo passo é o Corinthians em Itaquera. Nada melhor do que um clássico, né? Eu acho que, com todo o respeito ao Corinthians, joga em casa, pode até ser o favorito pela campanha que faz, mas o clássico é o momento ideal, é exato, né? Para nós mostrarmos porque estamos nesse Campeonato Brasileiro. Tem que brigar para títulos e essa é minha ambição aqui. Temos que brigar por isso, estou convencido que vamos brigar e vamos trabalhar por isso. A gente tem um jogo muito difícil, a gente sabe da dificuldade que vai ser, mas esperamos que na nossa casa a gente consiga o resultado positivo, né, e dar alegria para o nosso torcedor. Bueno, sentimiento personal, obviamente desde el día 26 voy a ser el entrenador de Brasil, que es un reto muy importante, pero hasta el día 26 soy, y todavía hoy, soy el entrenador de Real Madrid. Quiero acabar bien este tramo final de esta fantástica aventura aqui. A aventura, a palavra dele. Aliás, eu quero já começar a falar sobre o assunto Seleção Brasileira e Carlo Ancelotti, apresentando os nossos comentaristas. Ronaldão, bom dia para você. A pergunta é básica. Para você, vai dar certo a participação do Ancelotti no comando do Brasil? Sí, buenos días, Tiquitita, buenos días, cabalitos. Nosotros ahora temos que falar a linguagem de treinador do Brasil. O italiano também. Sim, eu sou italiano, mas eu me gusta mais esse portunhol porque nós estamos bem calientes na espera do grande treinador. Sim, seja bem-vindo, Ancelotti. Edu Dracena, aquele bom dia pra você. Temos Libertadores, Sul-Americana, mas temos um novo técnico para a seleção brasileira. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Ancelotti realmente agora é o treinador da seleção brasileira. Tomara que ele consiga implementar, né, a filosofia de trabalho que ele teve, né, nos clubes onde que passou, um cara vitoriosíssimo. Então, boa sorte, que a seleção brasileira possa entender o que ele vai passar para todos os jogadores. Cicinho, bom dia para você. Encerra a participação do Ancelotti no Real Madrid, um lugar onde você é familiarizado, e começa a aventura, segundo ele, aqui no Brasil. Bom dia, Renato, bom dia a todos. Uma nova aventura para o Ancelotti, né? E nós esperamos que essa aventura seja tão bem sucedida assim como é a carreira dele pelos clubes que ele passou, Milan, Real Madrid, enfim. Seja bem-vindo, Ancelotti. Muito bem, para quem não acompanhou agora no canal Jogo Aberto lá no YouTube, Ancelotti fala sobre a chegada da seleção brasileira, a saída do Real Madrid e os novos rumos na carreira. Na sequência, Libertadores, Sul-Americana e muito mais seleção brasileira ao vivo para você. Sentimiento personal, obviamente desde el día 26 voy a ser el entrenador de Brasil, que es un reto muy importante, pero hasta el día 26 soy, y todavía hoy, soy el entrenador de Real Madrid. Quiero acabar bien este tramo final de esta fantástica aventura aquí. Lo quiero terminar lo mejor posible y por el gran respeto que tengo a este club, a esta afición, a estos jugadores, estoy totalmente focalizado en lo que tengo que hacer en este último tramo de esta aventura espectacular. Que el fútbol, como en la vida, son aventuras que empiezan y que terminan. El día que he llegado aquí al Madrid, siempre he tenido en cuenta que un día se acababa
Este día va a ser el 25 de mayo. Se acaba, como he dicho, un periodo muy bonito. Yo creo que yo lo he pasado muy bien. Creo que todos lo han pasado muy bien, pero como en todas las cosas de la vida, hay un momento que tú tienes que... se acaba la vida, el día 26 hablaré de un otro desafío, que es para mí algo muy importante, y como ha sido importante este periodo pasado con el Real Madrid. Nunca he tenido un problema con el club y nunca voy a tener un problema con el club. Lo he repetido muchas veces. Es un club que tengo en el corazón. Eu tô precisando de incentivo, de bons resultados, de vitórias, de alegrias, de comprometimento. Mas que bom que eu amo o jogo aberto. Vocês estão aqui, Cicinho, Edu Dracena, Ronaldão, porque de resto a gente esquece um pouquinho, deixa pra lá. Bom, o meu Colorado vai mal no Brasileiro, ainda não engrenou. Porém, o Santos, o desempenho até que foi um pouquinho melhor diante do Ceará, mas jogando no Allianz Parque, com mais de 35 mil torcedores, recorde do estádio no ano, gente. O Santos não venceu, empatou e segue em penúltimo na tabela. Que coisa, hein? Eles vieram. Mais de 35 mil torcedores acompanharam o Santos jogando na capital paulista e bateram o recorde de público no Allianz Parque em 2025. Eu gosto demais da Vila, mas a gente estava precisando de um jogo aqui em São Paulo. Mas o primeiro tempo foi fraco. O diferente foi essa cobrança de escanteio de Mugni que Gabriel Brazão salvou. No mais, o Santos dependia de Roleiser e o argentino era mesmo o que tentava algo. A segunda etapa foi mais movimentada. Um possível pênalti em Ricon, que foi marcado impedimento. O Ceará com Pedro Raul ficou no quase. Assim como o Tiquinho Soares, uma em que Fernando Miguel salvou o Vozão 2 vezes nessa tentativa de bicicleta. Rômulo do Palmeiras, emprestado ao Ceará, fez Brazão trabalhar. E o também ex-palmeirense Zé Rafael, que não jogava desde novembro, fez a sua estreia com a camisa santista, justamente na sua ex-casa. No último lance, nessa arrancada de David Washington, William Machado foi expulso. Mas após análise no VAR, o árbitro Felipe Fernandes de Lima anulou o cartão. Fim de jogo, o Ceará, que faz boa campanha, aparece na 6ª colocação com 12 pontos. Conquistar o título estadual, alcançamos esse feito, e também a permanência na primeira divisão no primeiro momento. Então a gente vai em busca dessa permanência. Agora, é claro, se a gente conseguir manter esse nível de atuação que a gente vem conseguindo apresentar nesse início de campeonato, a gente pode sim buscar algo maior dentro da competição e nós vamos em busca disso. E o Santos segue sem vencer sob o comando de Kleber Xavier. Resultado, vaias. O momento essa é a realidade, né? Lembrar que para a gente sair dessa situação, a gente tem que melhorar alguns detalhes do jogo. Né? E a confiança só vai acontecer quando a bola começar a entrar. Então hoje não entrou no nosso gol, mas no gol adversário a gente precisa ser mais efetivo, a gente precisa criar mais. Não é admissível o Santos ficar na classificação que está do Campeonato Brasileiro. E não adianta você jogar bem, né? Nós precisamos ter um equilíbrio da bola entrar. Né? Vai chegar o momento que essa bola vai começar a entrar e aí sim o Santos possa ter a condição de vitórias. O empate em 0-0 com o Ceará manteve o Santos na zona da degola. Agora com 5 pontos, o Peixe, que voltou à elite do futebol brasileiro esse ano, já amarga 4 rodadas na zona do rebaixamento. E no domingo tem clássico com o Corinthians em Itaquera. Quem não quiser jogar esse clássico é melhor também sair, porque é o momento ideal
para a gente mostrar a força do Santos e a forma do que o Santos quer encarar esse campeonato. Nada mais adequado para que você enfrente um adversário qualificado, mas um clássico paulista. Isso é importante para nós. A gente sabe que o Corinthians é uma equipe muito forte dentro do seu estádio, mas nós precisamos de vencer, precisamos de ganhar e a gente vai lá para conquistar os 3 pontos. Sem jogar desde o dia 2 de março, Neymar apareceu no intervalo e recebeu uma placa de 100 jogos com a camisa do Santos na Vila. Em fase final de recuperação de lesão, o Peixe postou um vídeo do treino do atacante já em transição. E queremos o Neymar. Neymar em campo, que qualquer time com o Neymar, ele pode também ficar mais qualificado e com mais condições de reverter. Marcelo Teixeira, é necessário olhar a tabela do Brasileirão. Finalizamos mais uma rodada da competição, a 8ª. E olha só, por exemplo, eu que sou torcedora do Internacional, que tem 9 pontos, o Palmeiras já tem 10 pontos a mais do que o Inter. Falava com o Dracena aqui no intervalo. São 3 vitórias, um empate a mais. Só para comparar, só para as pessoas entenderem. Não, é começo de conversa, o campeonato vai até dezembro. Só que tem gente que já está pontuando, já está começando a mostrar a cara e também apresentando credenciais na competição. O Flamengo com o Bragantino tem 17, mas olha que interessante, na próxima rodada o jogo é Bragantino e Palmeiras. Se o Palmeiras ganha do Bragantino fora de casa, já complica um adversário que está bem próximo na tabela e abre distância. Aí o Cruzeiro, que estava em crise há pouco tempo, já é o 4º colocado, mandou o Dudu embora, deu crédito para o treinador, tá tudo bem. Fluminense perdeu para o Galo, ficou nos 13 pontos, mas olha só, o Atlético chega a 12, mesma pontuação do Ceará, que tem um início bem legal, não é? O Bahia também tem 12, o Botafogo, que goleou meu Colorado, 4-0, 4 golaços. Vai olhar quantos cartões amarelos o Inter tomou, quantas chegadonas os caras deram, né? Só olha lá. O Botafogo tem 11 pontos, que estava mal, estava aqui, ó, na beirada da zona do rebaixamento. O Corinthians fecha a primeira página com 10, perdeu para o Mirassol, que também tem 10. Fortaleza, há poucos dias, Vojvoda pressionado, tem 10 pontos. Aí a turma dos 9, Inter, Vitória, Grêmio, São Paulo e a zona do rebaixamento mudou um pouquinho, pelo menos os 2 primeiros, Vasco da Gama e Juventude. O Santos, com empate ontem, fica aqui na vice-lanterna e o Sport é a pior campanha até agora. Ronaldão, Santos e Ceará é o nosso assunto. Um 0-0 com oportunidades, mas sem gols. Não teve jeito, não abriram o placar. O jogo foi uma briga praticamente, né? Até pra gente assistir também, que numa segunda-feira, um jogo como foi o do Santos, que teve mais chance sim com o Ceará, mas o Ceará foi mais consistente pra mim na forma de trabalhar. Ai, que bonita palavra, consistente. Vou marcar essa pra não esquecer essa aí. Gostei, Rona. Porque foi o time que se atirou mais pra cima do Ceará. Mas o Ceará, quando chegou, foi um time que tocou bem a bola, estava bem organizado. Por isso que eu falei aqui, recriminei a contratação de você um auxiliar, o cara vai fazer um teste. O Santos não é um time para você fazer teste. O Santos necessita de treinadores, de jogadores que vestem a camisa. Assim como o presidente tem a cara de chegar e falar no momento que mais difícil que vive o Santos, de colocar todas as dificuldades e de exigir alguma coisa em troca dos jogadores no clássico também. Então o Santos merece isso. E ontem faltou pro Santos, faltou treinador pro Santos. Eu vou falar, faltou treinador pro Santos, porque você mexer no time aos 45, você quer o quê? Você quer que acabe o jogo. E o Santos precisava vencer. Então eu não sei. Eu acho que o Santos merece uma atenção maior e ter um treinador de verdade. Ô Cicinho, o presidente disse o seguinte, que não tem crise no Santos e que não há melhor momento para um clássico para você dar a volta por cima. Esse discurso é válido na sua opinião? Não tem crise no Santos? Poxa, o Santos está em penúltimo lugar. Tinha oportunidade de vencer, né? O jogo que, apesar de jogar fora da Vila Belmiro, era jogo em casa. Então o Santos era obrigado a fazer 3 pontos. Não conseguiu. Mas assim, vamos ver o lado positivo também. O Santos, pela primeira vez na temporada, o Santos jogou um jogo organizado. Defensivamente, taticamente, né? Tanto para atacar quanto para defender, o Santos foi organizado. Jogou até melhor que o Ceará. Só que nós estamos falando de um time
que já deu as caras, né, do novo treinador, apesar de não ter experiência, né, comandando, mas sendo auxiliar, já deu para ver aí a movimentação dele na questão da escalação, mas o Santos, no seu melhor jogo no ano, jogou contra uma equipe que o próprio treinador falou, adversário falou o quê? Que vai lutar a princípio para não cair. Então, o que esperar do Santos? Domingo é pauleira e, presidente, eu não vejo o Santos sem crise, não. O Santos está muito em crise e corre risco de tomar uma grande taca no final de semana, viu? Edu, o Cicinho falou em organização, jogou num 4-5-1 o Santos, 4-3-3 era o esquema do Ceará, mas não acho que nem esse é o caso. Eu gostei particularmente do Roleiser na primeira etapa, junto com o Soteldo. Acho que eles tentaram alguma coisa, se movimentaram, se apresentaram. Não foi suficiente para fazer o placar. A gente vê que o banco de reservas não oferece muitas alternativas, mas tem um detalhe. Lá no finalzinho, o David Washington quase cavou a expulsão do William Machado, zagueiro do Ceará. Só que aí o VAR orientou, o juiz foi ao monitor e retirou o cartão vermelho, inclusive não deu nem a falta. Mas independentemente disso, o Ceará poderia ter feito gol olímpico, a gente sabe que o Tiquinho Soares teve uma chance. O Santos não jogou mal, mas ainda não foi efetivo. Renata, eu sinceramente esperava mais do Santos, até pelo tempo de trabalho e de treinamento que o Kleber teve, né, durante essa semana. Eu esperava mais, um time mais compactado, um time que ia marcar pressão à equipe do Ceará, um time jogando diante do seu torcedor, né, querendo jogar a bola realmente, querendo ganhar o jogo, porque parecia que o Santos não queria ganhar o jogo. O Santos pegava a bola, tocava no Soteldo, pegava a bola, jogava no Roleiser, jogava para eles e resolvia, deixa eles resolverem. Então não tinha aquele time de aproximação, você não via triangulações entre os jogadores, né? Por um lado positivo, o Santos não tomou gol. Então isso foi muito importante. Brasão, né? O Brasão pegou a bola. É bom esse o Pedro Raul teve uma grande chance no segundo tempo ali, cara a cara com ele. Então eu vejo assim, o Santos precisa melhorar muito, mas muito realmente, para que o Santos possa sair dessa situação. E um outro lado positivo também, a entrada do Zé Rafael. O Zé Rafael, você vê que já dá uma outra cara para a equipe do Santos, um cara experiente, um cara vitorioso. Então vai ajudar muito o Santos, principalmente num jogo tão importante como é o Corinthians. Porque o clássico mais importante pro Santista é o contra o Corinthians. É que é rival, né? O maior rival do Santos é o Corinthians. Então, é um jogo onde que... Só que tem que avisar o Corinthians. Como o presidente acabou de falar, os jogadores que forem entrar dentro do campo, meu irmão, tem que ir para cima, não ficar com medo. Jogar como time grande, como o Santos é. Então, o Kleber Xavier, espero que tenha essa semana novamente para treinar, novamente para você colocar suas ideias dentro da equipe do Santos, para que a gente veja evolução. Então, vamos dar mais um tempinho para você. Agora, Rona, tem um detalhe, né? Ontem teve homenagem para o Neymar, porque ele completou há poucos dias 100 jogos na Vila Belmiro, foi reconhecido, a presença dele deixa o torcedor feliz. Achei muito bacana, mais de 35 mil pessoas no Allianz Parque, numa segunda-feira. Não é sempre que o Santos joga na capital paulista, isso aconteceu. Mas agora falando de campo, por exemplo, ele deixou o Gil no banco. A dupla de zaga, hoje escolhida pelo Kleber Xavier, é o Zé Ivaldo com o Luan Pérez. E o Luan falou, temos que melhorar, ainda não é o ideal, temos que mudar a postura também. Temos que dar crédito também, crédito porque a verdade é que ele teve uma semana para trabalhar, ele foi um auxiliar, a cabeça já é outra. E eu estou batendo muito nisso porque o Santos merece ter treinador. É só por isso, mas assim... Mas ontem você achou que passou pelo treinador, especificamente, esse empate? Eu acho que passou até nas mudanças, porque o cara demorou bastante para mudar, né? Então, colocou os 45 do segundo tempo. Quem mexe depois dos 40 tem que segurar o resultado. Mas o cara acabou de pegar uma bucha, o cara deu uma identidade pro Santos. Aonde? Que jogou... Aonde? Poxa, o Santos O Ceará está fazendo uma campanha muito boa, gente, até agora, melhor do que várias equipes tradicionais. Então, não era um adversário fácil, até acho que o Pedro Raul, que vem se destacando, se tivesse uma noite inspirada, o Pedro Henrique teve chance também. Não vejo assim como um confronto simples. Eu não acho que o Santos era favorito, né? Mas jogava em casa, o Allianz Parque não é a sua casa, mas o torcedor estava lá. Acho que foi um confronto bem complicado. Muita gente vai se complicar. E esses caras, o Pedro Raul, não teve uma... O Ceará empatou com o Bragantino na primeira rodada aqui. É uma equipe que está bem montada. Melhor montado o Léo Condé, é um bom técnico, mas também não é tão conhecido assim. Então, não acho que foi assim tão trágico. E o problema não é a noite de ontem, viu, Cicinho? Pra mim, o problema é a campanha até agora.
Não, o Santos vai ter muita dificuldade nessa competição. Nós estamos, até porque o Campeonato Brasileiro, Renato, se você pega, é diferente de uma Libertadores. Libertadores, às vezes você pega o time que já não pontuou, ele não luta por mais nada. Então, às vezes o time vem até de uma maneira displicente. Campeonato Brasileiro, não. Ou o time está lutando, essa que é a questão da pontuação, né? O São Paulo está ali perto da zona de rebaixamento, mas vai enfrentar um time daqui a pouco que está lutando também para não cair, ou para classificar para Libertadores, ou para Sul-Americano, ou até mesmo pelo título. Então, todas as equipes, até o final da competição, estarão lutando por alguma coisa. Então, essa é a grande dificuldade. Mas eu vejo... Isso, eu fiquei impressionado. E não teve participação de diretor. Não, porque a próxima partida do São Paulo é contra o Grêmio. É nós, Queiroz. Tá lutando aí. Entendeu? São Paulo e Grêmio, hein? Eu vejo assim, Renata, a questão do momento do Santos. O Santos está na zona de rebaixamento. De 8 jogos, só venceu 1 e empatou 2. É muito pouco. Né? Então, são coisas que a gente vê assim... no dia a dia, a gente que acompanha o futebol e a gente sabe como funciona, a gente esperava um pouquinho mais, principalmente jogando dentro da sua casa. Né? Sua casa, sim, que foi o Allianz diante Parque. do seu torcedor. 35 mil pessoas estando ali numa segunda-feira, eu esperava muito mais do Santos. Porque se você vencesse um jogo como contra o Ceará, você ia um pouco mais motivado com um clássico. Né? Agora, você empata um jogo como você empatou, sendo vaiado depois que o árbitro apitou, né? Para você jogar um clássico, aí eu acho que o Kleber vai ter que trabalhar muito bem o psicológico e dar mais confiança para os atletas. Não adianta querer buscar o Edu Dracena, é nosso, viu? É só de jogo aberto, tem que ficar acompanhando o programa, viu, Santos? Mudar o assunto, que eu quero falar de Sul-Americana e de Lanús e Vasco, são concorrentes diretos ali no grupo, e a estreia de Fernando Diniz, jogo interessante. Começa hoje uma nova era no Vasco, sob o comando de Fernando Diniz. Ele tem a missão de fazer o time voltar a vencer depois de 8 jogos. E tem logo um confronto decisivo como primeiro desafio. Mais tarde encarou o Lanús, da Argentina, em Buenos Aires, pela Copa Sul-Americana. E para seguir com chances de avançar na primeira colocação e assim fugir dos playoffs, o Cruz Maltino precisa somar 3 pontos. Diante do líder do Grupo G. O retrospecto de Diniz como treinador em estreias desde que chegou ao futebol de elite pode dar esperança aos vascaínos. Em 8 partidas, ele jamais foi derrotado. Foram 5 empates, incluindo da estreia pelo próprio Vasco em 2021, e 3 vitórias. Homem de confiança de Pedrinho, Fernando Diniz será importante para além das 4 linhas. Ele vai participar ativamente da reformulação do departamento de futebol, que começou no último fim de semana, com a demissão do diretor Marcelo Santana. Já o diretor técnico Felipe, que teve um péssimo desempenho como interino, ainda terá a situação avaliada. Diniz comandou apenas um treinamento. Ontem, ainda no Brasil, no CT Moacir Barbosa. Até pelo pouco tempo que teve para trabalhar, o técnico não deve promover grandes mudanças na equipe titular. O meia Payet e os zagueiros Maurício Lemos e Lucas Freitas seguem como desfalques, entregues ao departamento médico. Vai ter muito trabalho e eu confio muito no time, confio muito na torcida, no torcedor. Eu sei que a gente tem que melhorar, a gente vai melhorar. E essa minha maior alegria é poder fazer essa conexão dos jogadores com o torcedor. Diniz, mais um desafio na carreira. Ele que já deu grandes provas de sucesso, o que ele fez com o Fluminense vai ser sempre lembrado. Porém, as escolhas do Diniz depois disso não foram as mais acertadas. Edu, no Cruzeiro não funcionou e agora ele tem a chance de treinar uma equipe onde ele recebe respaldo, tem admiração do Pedrinho, mas mais do que tudo, quando ele trabalha com um elenco que também tem jovens, o Diniz normalmente tem sucesso. E ele gosta muito de trabalhar com jovem, né, Renata? Você vê que ele é um treinador que é muito mais no psicológico. Ele vai no atleta, ele passa confiança, ele cobra realmente, é um cara que exige bastante dos seus atletas, mas ao mesmo tempo ele te dá a liberdade para você desfrutar dentro do campo, para os jogadores jogarem leve, jogar livre dentro do campo. Então, eu vejo que pro Vasco vai ser muito bom, porque é um cara que... O Vasco está naquela situação, qualquer coisa que vier, Renato, vai ser muito bom. Então, vindo um treinador como o Diniz, campeão da Libertadores, um cara que gosta de estar com a bola, vai ser muito importante. E, Diniz, boa sorte para você nesse trabalho aí no Vasco.
Ô Cicinho, em algum momento o Vasco poupou no Campeonato Brasileiro para enfrentar o Puerto Cabello, tanto que perdeu para o Corinthians. E agora, o que tem que ser a prioridade do Vasco? Zona do rebaixamento e Campeonato Brasileiro ou tentar alguma coisinha na Sul-Americana? Renata, a Sul-Americana tá difícil porque o Vasco pega o Lanús lá e o Lanús tem 3 pontos a mais, então eu acho bem difícil para o Vasco. É complicado você, principalmente na questão do Fernando Diniz. Ele está assumindo uma equipe e não tem como escolher. É fazer grandes jogos, o torcedor do Vasco cobra muito, principalmente a questão da Copa Sul-Americana, mas a condição do Vasco na Copa Sul-Americana é muito difícil. Eu acredito que a torcida tem que abraçar o Fernando Diniz e a equipe, para que o Vasco consiga fazer um ano consistente. Consistente porque a equipe do Vasco é bem limitada, tem alguns jogadores aí, né, bem como o próprio Verratti, Coutinho, mas é pouco para o Vasco. Então, a principal função do Fernando Diniz vai ser dar uma identidade para essa equipe. Priorizar é muito difícil, mas o Campeonato Brasileiro, acredito que vai ser onde o Fernando Diniz vai concentrar a sua principal força. Teremos outro duelo Brasil e Argentina pela Sul-Americana e eu falo de Grêmio, Godoy Cruz. Ronaldão vai comentar pra gente esse jogo na sequência. Nós iremos para o que der e vier. O Grêmio busca na Arena nesta terça-feira o topo do grupo D da Sul-Americana. Sem tempo para treinar, o objetivo vai além da classificação à próxima fase da competição. Lutar pela primeira colocação, que é o que queremos nós, para evitar 2 jogos desgastantes para seguir em frente. Para isso, o tricolor precisa fazer o dever de casa contra o Godoy Cruz. O adversário do Grêmio, nesta terça-feira, jogou pela última vez há uma semana contra o Sportivo Luquenho, na rodada em que o Grêmio empatou em 0-0 com o Atlético Grau no Peru. Os jogadores estão todos empenhados, se entregando para tentar melhorar e passarmos por esse momento de dificuldade. Para a partida decisiva entre líder e vice-líder do grupo, Mano tem desfalques. Marlon não está inscrito na competição e por isso dará lugar a Lucas Esteves na lateral esquerda. Na direita, a briga é entre João Pedro e Igor, enquanto Volpe, Gemerson e Wagner Leonardo compõem o restante da defesa. Com Cuejar e Vila Sante no DM, as alternativas para a dupla de volantes são Dodi e Camilo. Mais à frente, Cristaldo será o meio armador. A dúvida fica na posição de Edenilson, que se recupera de lesão. Alisson vinha sendo titular, mas Amuso fez seu primeiro jogo com o Mano diante do Bragantino e precisou de 28 minutos para marcar. Dessa forma, o belga desponta como favorito para a posição. O técnico Mano Menezes persegue a segunda vitória no comando da equipe gremista. Desde que chegou, são 6 jogos com 4 empates, 1 derrota e 1 vitória. Eu sei que olhando, às vezes você não enxerga tanta perspectiva, mas eu posso assegurar que a gente vai achar o caminho. As palavras não valem nada e temos que fazer dentro do campo e para mim é o mais importante agora. Bom, eu não escondo, não posso esconder que dessa vez torcerei para uma equipe argentina, hein, Ronaldão? Mas ou empate, né? Porque o Mano, ele tem esse negócio, né, com ele, que ele carrega. Ele carrega porque ele consegue fazer um grupo, um time bem Esse compactado. É o seu palpite para hoje, empate? É um empate, palpite é empate, porque o Mano, quando faz um gol, ele acaba tomando um gol de empate, não tem jeito. Recua o time? Porque o time dele, ele é compactado, mas gosta de ficar sempre na linha defensiva ali, os times do Mano. Só que a briga é dura entre as duas equipes desse grupo. Tem que ganhar ainda para se manter vivo e aí, quem sabe, classificar na última rodada. Se ele expor a equipe dele, tentar antecipar essa linha, ele vai tomar gol. E a coisa que o Mano não gosta é de tomar gol. Então, o empate vai ser de bom tamanho. Vocês querem palpitar também? Sabe quando foi o primeiro jogo lá? Quanto? 2-2, empate. E não tinha o Mano ainda. Assim, o meu palpite para hoje... 1-0 o Grêmio, porque aí... goleada. Final de semana tem São Paulo, então ele vem tranquilinho. Eu vou do empate com o Ronaldo, 1-1. Eu vou 1-1. Então eu vou só pra mudar, não ficar tudo igual, coisa chata, não é? Eu vou em vitória do Godoy Cruz. E vou também pro YouTube com vocês juntos, hein? Já tem gols da Série B lá na internet e ainda
A Fórmula 1 desembarcando na Itália, mais uma etapa da temporada que você acompanha com detalhes aqui na Band. YouTube Jogo Aberto na sequência, mais ao vivo e Carlo Ancelotti chegando. Não foi uma coletiva oficial para a CBF ou para a Seleção Brasileira, mas ele falou lá na Espanha e comentou, confirmando a sua vinda para o Brasil e o comando da seleção a partir do dia 26 de maio. Após o anúncio tão esperado, os próximos passos do novo comandante. A CBF ha sacado este comunicado. Es oficial y desde el día 26 soy el entrenador de Brasil. Me pronuncio porque a CBF soltou o comunicado e agora é oficial. A partir do dia 26 serei treinador do Brasil, mas hoje sou técnico do Real Madrid. Quero acabar essa fantástica aventura aqui e quero terminar da melhor maneira possível. Tenho respeito pelo clube, pela torcida, pelos atletas. Estou concentrado no que fazer nessa última parte da aventura. En lo que tengo que hacer en este último tramo desta aventura espetacular. O desafio pela seleção brasileira, o carinho pelo Real Madrid. Na coletiva realizada hoje pela manhã na Espanha, Carlo Ancelotti mostrou a gratidão que tem pelo clube merengue. Se acaba a vida, el dia 26, hablaré de outro desafio. Como tudo na vida se acaba, no dia 26 estarei em outro desafio. Nunca tive problema com o Real e nunca terei. É um clube que tenho no meu coração. Foi um tempo fantástico. Uso a camisa do Real Madrid. Tem coisas que não vou falar até dia 25. Quero respeitar essa camisa. Queria ganhar o Campeonato Espanhol, a Liga dos Campeões, mas sou muito feliz. Quedará por vida. Ancelotti só chega dia 26, mas já é preciso pensar na convocação para as próximas rodadas das eliminatórias. O Brasil enfrenta Equador e Paraguai no começo de junho. Nós agora nos dirigiremos até Espanha, em Madrid, eu e Juan, justamente para debatermos todas as questões técnicas e operacionais do Departamento de Seleções, bem como a questão da lista larga, que teremos que divulgar até o dia 18, e a lista final no dia 26, com os 23 nomes escolhidos. Debateremos todos os detalhes, juntamente com o Carlo Ancelotti e os profissionais que o acompanharão na comissão técnica aqui da seleção brasileira. Carlo Ancelotti é o 6º técnico com mais títulos na história. São 30 no total. O italiano será o 4º estrangeiro a comandar a seleção brasileira. Todos os clubes têm do futebol brasileiro se manifestando também, parabenizando, né, por essa contratação. Os atletas da seleção brasileira, muitos também parabenizando, né, dizendo que é um excelente treinador. Segundo o jornal O Globo, Ancelotti vai receber cerca de 4 milhões de reais por mês. A previsão também de um bônus de mais de 31 milhões de reais caso o Brasil seja campeão do mundo. A CBF também bancaria um apartamento para o treinador e ainda um jatinho fretado para deslocamentos para o exterior. Um dos maiores técnicos da história, agora na camisa mais vencedora do futebol mundial. Um casamento que promete demais na luta pelo Hexa. Uma nova era começando para a seleção brasileira, que luta pela Copa do Mundo desde 2002 e para uma seleção tão respeitada, com tanta história, com tantos jogadores valorizados, especialmente no continente europeu, é um jejum longo que incomoda. Tinha uma discussão e ela durou muito tempo, na minha opinião. Um estrangeiro não pode comandar o Brasil. Gente, quem tem que comandar o Brasil é aquele que possui habilidade, conhecimentos técnicos, experiência, currículo e merecimento. Ganha um altíssimo salário, muita gente falando, nossa, mas é isso. Eu vejo ele como o 2º técnico melhor do mundo, porque o Klopp está aposentado nesse momento, está como diretor, então veio o Guardiola e depois é o Ancelotti, está chegando o Luiz Henrique, aí, enfim. Mas ele é um dos melhores do planeta, aceitou o desafio de vir para o Brasil, comandar a seleção. Então agora a gente precisa dar crédito, precisa acreditar que ele possa fazer um trabalho. Que ele conhece a realidade aqui do país, não sei.
Aí já é outro assunto. Mas a realidade dos brasileiros que jogam na Europa, que são protagonistas, essa ele conhece bem. Disputa várias partidas contra brasileiros, tem vários brasileiros no Real Madrid. Então, Edu, agora é com ele. É um desafio porque ele tem 5 principais ligas europeias como treinador. Tem 5 Champions, né, Cicinho, também? Acho que são 6, né? 5. 2 como técnico do Milan, 2 Real Madrid e 2 como jogador, né? Como jogador também. Como jogador do Milan. Então aí a gente vê que é um cara que tem um currículo absurdo, conhece o que faz, estava no principal clube do mundo e agora é do Brasil, Edu. É do Brasil e estaremos torcendo muito para que ele dê certo aqui, Renata, porque é um cara que é identificado com os jogadores brasileiros, ele gosta do Brasil, você vê quando fala assim de brasileiros, principalmente os ex-atletas que trabalharam com ele, né, eles falam muito bem, né, do Ancelotti. Então é um cara que com certeza vai agregar muito para a seleção brasileira e principalmente para os jogadores brasileiros, para que eles entendam de repente o que é vestir a camisa da seleção brasileira. Eu acho que está faltando essa questão da identidade, né, de nós resgatarmos a identidade de orgulho de vestir a camisa da seleção brasileira. E tomara que ele consiga tirar o máximo desses atletas, né, e colocar uma coisa assim, quem comanda aqui sou eu. Independente de nomes, de jogadores, se não fizer o que eu quero e jogar da maneira como eu quero a seleção brasileira, vai sair. Então tomara que ele consiga fazer esse trabalho, tomara que ele consiga colocar na cabeça dos jogadores. E eu escutei, Renata, aí já, né, que ele já falou com o Neymar, já falou com o Casemiro. Tomara que ele conversou realmente, porque trazendo esses caras, principalmente o Casemiro, é um cara que é vitoriosíssimo juntamente com o Ancelotti no Real Madrid, vai acrescentar muito para a seleção brasileira, até mesmo para aquela transição, né, para os jogadores mais jovens com os jogadores mais experientes na seleção brasileira. E tem um detalhe também, Cicinho, nos últimos trabalhos da seleção, com todo o respeito que eu tenho ao Tite, ao Dorival, ao Fernando Diniz, o Ancelotti é maior que muitos jogadores que serão convocados. Ele é respeitado de uma maneira, hoje, mundialmente falando. Ele é um cara que é conhecido e é um cara que hoje ele tem espaço. Então, os jogadores também vão precisar se adequar ao que ele propõe. Exatamente, Renata. Um dos pontos, né, favoráveis do Ancelotti, né, que conversando com os brasileiros que já trabalhou com ele, você fala com o Roberto Carlos, Cafu, esses caras, ele é um gentleman, né, como treinador. Ele não é esse treinador que chega e dá um pancadão na lousa e chuta tudo no vestiário. Ele não é. Ele é um cara muito íntegro ali no comportamento dele. Lógico que ele também é explosivo, tem os seus momentos de explosão, mas tudo dentro de um limite e respeitando todos os atletas. E o Ancelotti na seleção brasileira, acredito que ele vai fazer isso, né? Em todos os clubes que ele passou, ele conseguiu extrair o melhor de cada atleta. E na seleção brasileira, ele vai trabalhar com os melhores segundo a visão dele. E eu fico imaginando essas especulações que tem, ligou para Neymar, ligou para Casemiro. Eu não acredito, até porque ele ficou meio chateado aí com a divulgação antecipada. Então ele está concentrado ainda no Real Madrid. Mas pode ter certeza que são jogadores que ele vai contar, porque são os melhores que o Brasil tem e ele tem tudo aí para levar a nossa seleção novamente ao patamar na qual ela merece que deve estar, que é no escalão principal. Ronaldão, o que falta para um treinador da seleção? Ele tem que motivar mais esses caras, ele precisa taticamente organizar a seleção, precisa deixar mais na mão mesmo dos talentos que nós temos e que são reconhecidos em seus clubes. Qual é o caminho para o Ancelotti a partir de agora? É resgatar o futebol brasileiro, porque nós comparamos e fizemos de tudo para igualarmos com os europeus, aquele negócio de triangulações, aquele tapa do lado, jogar com o goleiro. O Brasil é o seguinte, você vai no bairro, você vai em qualquer campinho, você vê a molecada com a bola no pé, já driblando 2, 3, driblando todo mundo, indo para cima, fazendo gols. E o Brasil perdeu muito isso, esse contato do mano a mano. De você ir pra cima, de você fazer a ginga. Nós tivemos o Pelé, o grande mito. Depois tivemos o Ronaldinho Gaúcho. Esses caras, quando dominavam a bola, vinha 2 ou 3 pra cima, eles fintavam, iam pra cima e bagunçavam. Hoje o cara não vai pra cima, toca a bola, aquele negócio que até quem tá em casa fica, vai pegar uma pipoca, volta. Cansa, é um negócio que cansa. Eu acho que o Ancelotti ele vai ter essa incumbência de soltar de novo os brasileiros, de fazer a gente vibrar com a seleção brasileira, com drible, indo pra cima, fazendo gols. É o que falta para a seleção brasileira, porque peça tem. Agora nós temos aqui, estamos praticamente que blindados. Tem que tocar do lado, tem que fazer uma triangulação, tem que encostar mais gente. Não.
Tem que mudar essa cara do Brasil, porque o Brasil tem na sua essência a malemolência no futebol. Matéria-prima, o drible, aquela alegria. E tem que voltar para a seleção brasileira. E o meu time, particularmente, é um time também que algumas horas é chato demais de ver. É toquinho pra cá, toquinho pra lá. E pra sair um gol demora uma eternidade. E o Brasil tem que voltar a ter esses jogadores que gostam de jogar e ter a bola no pé. O seu time hoje é comandado pelo ex-técnico da própria seleção brasileira. Então, que num momento difícil ficou fora da conversa dos jogadores. Não pode. Eu tenho certeza que no momento difícil eles vão olhar pro Ancelotti e falar: e aí, chefe, o que nós vamos fazer? E isso traz um respeito também, a questão do adversário, né? Imagine, Brasil e Venezuela. Os caras vão olhar, opa, o Ancelotti é o treinador dos caras. Então, assim, já é uma... É outro patamar. É o outro patamar. Não desmerecendo nada disso. Para mim, deveria ser o Abel. Mas contratou o Ancelotti e assim... Já tá lá top. Já o Ancelotti. Muito bem. Falando em outro patamar, vamos de Libertadores também, porque hoje só um brasileiro entra em campo e pode garantir classificação. Eu falo do Fortaleza, que recebe o Atlético Bucaramanga e pode sair classificado nesta noite. Dorinho, é bom? É Dorinho. Em meio a um clima bom, depois de 2 goleadas seguidas, a confiança está de volta dentro do Fortaleza. Muita gente não acreditava na gente, sempre tem aquela dúvida, né, dos jogadores do Fortaleza, mas a gente sempre dá a volta por cima. De um jeito ou de outro, a gente é resiliente, a gente se cobra muito, né, por dar... Não só vencer, mas dar alegria mesmo pro torcedor, né? Jogar bem, né? Algo que estava faltando, né? E a gente tá vindo numa sequência muito boa, mas só que são só apenas 2 jogos, não vai mudar a nossa vida. Pés no chão e pensamento voltado para a Libertadores. Não à toa que para esse duelo contra o Atlético Bucaramanga a promessa é de casa cheia. Já foram mais de 30 mil torcedores com as presenças confirmadas. Esse não é um jogo qualquer da fase de grupos da competição internacional. Tem um gostinho de decisão para a equipe tricolor, até porque vale uma possível classificação para as oitavas de final. Uma conquista como essa aconteceu lá em 2022, quando o Leão do Pici chegou a essa fase da competição. Essa classificação, né, vai ser muito comemorada. Não só para nós jogadores, mas para a torcida também. Mas para conquistar essa tão sonhada classificação de forma antecipada, a vitória precisa vir. Para isso, o técnico Juan Pablo Vojvoda teve um curto tempo de preparação de 2 dias e deve montar a seguinte escalação para esse jogo. João Ricardo no gol, na linha defensiva, Mancuso, Kusevich, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco. No meio-campo, Lucas Sacha, Martínez e Rosseto. No trio de ataque, Marinho, Lucero e Breno Lopes. Eu acho que esse jogo vai ser um dos mais difíceis que a gente vai ter até o momento, por conta disso, né? Um jogo muito físico, né? Um jogo de muitas transições. Ter inteligência e aproveitar o fator casa são 2 pontos que o clube tricolor quer usar ao seu favor para sair com o resultado positivo. De desacreditados a uma possível classificação. Fortaleza vem super vitaminado, 5-0 no Juventude, no Campeonato Brasileiro, deu espetáculo para o seu torcedor e agora em casa pode garantir uma sequência de Libertadores, porque a briga está mais com o Racing, mas o Atlético Bucaramanga, se ele perder hoje, está fora também, fica mais distante. Cicinho, o Fortaleza se restabeleceu com o Vojvoda. O Fortaleza com o Vojvoda parece carro-álcool, né? Na época do frio, demora para esquentar, uma hora que esquenta ele deslancha. E assim, a gente tem que tirar o chapéu para a diretoria, né, do Fortaleza, o trabalho que eles fazem, né? Todo o staff ali, a crença que eles têm no trabalho do Vojvoda, quando pede contratação, olha, contratou o Daverson, um cara que chega, traz essa harmonia pro grupo, né? Alegria, um cara que também é decisivo e um time que iniciou a Libertadores sendo goleado em casa e já se criou um tumulto, o torcedor também abraça a equipe e tem aí totais condições de passar para a próxima fase da Libertadores. Então, para mim, o Fortaleza é um conjunto. Então, quando é tudo trabalhado em harmonia,
colhe frutos. Pode não classificar? Também pode. E vai jogar isso por água abaixo? Não. Mas é um exemplo a ser seguido aqui no nosso país. Boa, Cicinho. E o melhor de tudo é já estar classificado, caso do Palmeiras, Ronaldão. O time recebe o Bolívar, podendo poupar jogadores, fazer uma estratégia, mudar alguma coisa. O Palmeiras que nesse momento da temporada tá demais. A maior contratação da história do Palmeiras demorou a desencantar. Vítor, mesmo a bola não entrando, o comportamento dele e o profissionalismo dele sempre foi exemplar. E o discurso que nós passamos sempre é: Vítor, não te preocupes que ela vai entrar, trabalhas assim, ela vai entrar. E quando a bola não entra, a torcida perde um pouco a paciência. O futebol é assim, tem momentos ruins e momentos maravilhosos pessoalmente, mas ele é um moleque muito novo, ele já foi para a Europa, foi comprado por Barcelona, não é à toa que o Barcelona comprou ele. Hoje está aqui no Palmeiras ajudando muito nós. Fico feliz quando ele marca e ele tem que aprender e saber que vai errar muitos gols também, e isso é parte do processo. Para mim foi muito difícil, senti um pouco sim, é a verdade, mas graças a Deus o grupo todo me apoiou. O Tigrinho persistiu e agora já caiu nas graças da torcida. Foi o herói da vitória no Choque Rei e segue uma sequência de partidas colocando a bola na rede. São 3 gols nos últimos 3 jogos. Na quinta-feira contra o Bolívar, aqui no Allianz Parque pela Libertadores, Vitor Roque vai tentar igualar a sua maior marca da carreira quando marcou 4 gols em 4 jogos seguidos pelo Atlético Paranaense em 2023. Agora ele tenta repetir o feito com a camisa alviverde. Atacante vive de gol, né? Fico leve, mas se eu não marco, ou se passo 1, 2, 3 jogos sem marcar, bota aquela pressãozinha. Mas é aproveitar o momento, trabalhar com muita humildade, tenho certeza que as coisas vão sair naturalmente. Paciência no ataque e planejamento na defesa. De olho no futuro, o Alviverde tenta contratar o goleiro do Grêmio, Gabriel Grando, de 25 anos. Marcelo Lomba, de 38 anos, reserva do Palmeiras, tem vínculo até o final de 2025 e não vai renovar o contrato. Por isso, o Verdão está no mercado em busca de um novo arqueiro. A ideia é aproveitar a janela de junho. Outro que tem contrato até o fim do ano é o técnico Abel Ferreira. O comandante já deu sinal positivo nas negociações de renovação com o clube até 2027. E a diretoria prevê uma resolução logo após o Mundial de Clubes. O técnico português, aliás, é desfalque para as próximas 2 partidas do Palmeiras pelo Brasileirão, contra Bragantino e Flamengo. O treinador, que estava pendurado no jogo contra o São Paulo, foi suspenso por 2 partidas depois de receber um cartão amarelo e mais tarde um vermelho direto. Mesmo com os ânimos exaltados nos jogos da competição nacional, na Libertadores o treinador vai estar à frente do Verdão contra o Bolívar na quinta-feira. E aproveita o bom momento do Alviverde na temporada. Classificação antecipada na Libertadores, liderança no Brasileirão e um Verdão em alta a 1 mês da Copa do Mundo de Clubes. O cenário tá para lá de positivo, Edu, e é uma construção. Não foi bem no Campeonato Paulista, em contrapartida, é evolução para o Palmeiras. Não, e evoluiu no momento certo, né? Por mais que perdeu o Campeonato Paulista, né, oscilou, né, principalmente no início da temporada, até porque a gente falou, né, Renato, com relação à pré-temporada, muito curta, é um ano atípico, né, principalmente pelo Mundial que o Palmeiras vai jogar e outros clubes não vai participar. Vai então, participar. São coisas que, tipo assim, isso acabou prejudicando a equipe do Palmeiras no início da temporada. E quando tem todos os jogadores à sua disposição, o Abel olha assim pro elenco e fala: peraí, esse jogo vou colocar esse jogo vou colocar aquele. E os jogadores entenderam como o Abel trabalha. Os jogadores que estão ali, em nenhum momento eles abaixam a guarda. Toda hora a exigência, a cobrança é lá em cima. Porque se não for, vai para o banco de reserva, pode ser quem seja. Então ele mostra para todos que ali ele tem comando, pode ter certeza que nesse jogo ele vai mexer bastante na equipe, até porque, né, o Palmeiras está classificado e vai jogar no final de semana contra o Bragantino, o Red Bull Bragantino, fora de casa. Então isso acaba, de repente, poupando para que ele consiga ter todo o elenco, né, à sua disposição, principalmente numa reta final de Mundial, né, pré-Mundial. Então é isso que ele está fazendo e o Palmeiras, né, segue naquela batida, né, de todo jogo
né, cobrança, exigência e seguindo na frente do Campeonato Brasileiro. Não sei, a lógica do Abel, ela não é muito linear. Ele muito sabe, lógica, a gente né? que não sabe. Para nós não é, mas para ele, claro, é totalmente completa. Só que tem um detalhe. Ele deixou no banco de reservas no Clássico, alguns entraram no segundo tempo. Maurício, Veiga, Vitor Roque, Murilo, Marcos Rocha, Felipe Anderson, Mike, todo mundo estava lá esperando no banco. Então, se ele quiser mudar tudo, o Emiliano Martínez também, que não jogou, ele pode ainda deixar a equipe muito boa. Olha, esse Abel Ferreira, ele faz mágica de vez em quando. E quando não é mágica, é eficiência, é plano bem trabalhado. Divisão de rede. Pode me beliscar, porque aconteceu. Carlo Ancelotti foi efetivamente contratado, anunciado pela CBF. Terá essa incumbência de até a Copa do Mundo do ano que vem dirigir o Brasil. E agora nós vamos conhecer um perfil mais completo desse treinador tão vitorioso em todas as pontas. Anunciado oficialmente na manhã desta segunda-feira, Carlo Ancelotti é dono de um currículo invejável. Técnico há 30 anos, o italiano tem média de um título por temporada. Entre as conquistas, 5 Champions League e 4 Mundiais de Clubes. Ancelotti coleciona também títulos das principais ligas europeias. Campeonatos espanhol, italiano, francês, alemão e inglês. Na última temporada, Ancelotti se recusou a participar da premiação da Bola de Ouro. O italiano foi escolhido como o melhor técnico de 2024, mas como o Vinícius Júnior não receberia o troféu na categoria Melhor Jogador, decisão considerada injusta pelo Real Madrid, Ancelotti não participou da festa. A amizade com atletas brasileiros é um trunfo para o novo técnico da seleção. No Real Madrid, Ancelotti comanda além de Vinícius Júnior, Rodrigo, Éder Militão e Endrick. Ao todo, 19 brasileiros em atividade já passaram pelo comando de Ancelotti, que já trabalhou também com Ronaldo Fenômeno, Kaká, Ronaldinho Gaúcho e Cafu. Aos 65 anos, Ancelotti irá comandar uma seleção nacional pela primeira vez. Quero falar muito sobre Carlo Ancelotti no nosso debate. Forno aqui no Jogo Aberto. Ronaldão! Sim, Bibela! Olá, outra vez! Abemos técnico na seleção, hein, Bibela? E você tá de verde, é homenagem à seleção brasileira? Não, é um verde de esperança de dias melhores no futebol, para todo mundo, para a seleção e principalmente para o meu Colorado, né? Boa, principalmente para o seu Colorado. Eu já tô treinando aqui também, ó. Nossa, mas você já tá pensando no Mundial de Clubes? Já tô falando em pré? Tô falando em pré-Mundial de Clubes. Nós estamos aqui na pré também, só faltou a caipirinha. Você tá em casa no Jogo Aberto, essa é a verdade. E olha só, Ulisses Costa, hoje com convidados especiais por aqui, não é mesmo? Boa tarde. Boa tarde. O vô não jogou nada, né? Não? Não. O vô? Quem era o vô? É o Pelé. Tá o neto do Pelé aqui, o Gabrielzão, meu irmão, meu parceiro. Só isso. Abraço pra você, seja bem-vindo aqui, meu querido. Tamo junto aí. Gente boa demais. Boa, Ulisses, obrigada pela presença. Chico Garcia, qual é o modo hoje? Qual é o seu jeito de ser? Ansioso, tranquilo, tô nem aí, tô com medo. Esse é o bom, né? Pros outros. Esse é constante. Boa tarde a todos. Sabe, Renata, você conhece muito bem aquela expressão no Rio Grande do Sul que chama a gangorra da dupla Grenal. Então, quando um começa a subir, o outro começa a descer. Como o Inter começou a, dar uma vaciladinha, eu acho que chegou a hora do Grêmio. Será? Vaciladinha você foi, generoso, hein? Tomar de 4-0. Tem gente que não dá nem aí. Mas você tomou 4-0 do Flamengo, eu também tomei 4-0 do Flamengo. Eu não tomei do Flamengo, mas do Botafogo. 6 do Corinthians. Ai, só no seu sonho. Eu vou tirar 2. No seu sonho. E vou te avisando, 6 no seu sonho tem segundo turno. Rapaz, lá não quero menos de Boa, que eu não preciso falar nada, Ronaldo. E aí, Gabi, qual é o seu modo pra hoje? São Paulo
só joga amanhã contra o Libertad. Tudo bem, beijão pra você. Eu tô mais ou menos. Aqui. Não, mas o Chico e o Ronaldo estão muito folgados, cara. Por quê, Os caras só pensam no Inter, eu nunca vi na minha vida. Os caras só pensam no Inter, cara. É chato Deixa eu falar isso, uma né? coisa. Aí é que é assim, os outros sofrem. Um toma 2-1 do Mirassol, meu próximo adversário, e o outro, tava ganhando 1 minuto depois, tomou um gol do Bragantino em casa. Então para, né? Mas dito isso, nada é pior do que tomar 4-0. Ah, mas era um time que não é o Inter. A cabeça tá na Libertadores, não interessa. Tem que honrar a camisa que veste. Marco Aurélio Cunha, eu não aguento tristeza, desgraça e problemas. Não é choro, é indignação. Chora e faz uma música aí sertaneja pra nós. Marcão também tá A música é Eu Não Quero Mais Sofrer. Chora. Cansei de sofrer. Estou na deprê. Você não tá legal, você não tá legal. Meu Deus, me dizendo pra mim que você vai embora. Eu demoro. O Inter chorar. Juveira nem tinha nascido. Marco Aurélio Cunha, eu gostaria de ter a sua sapiência, a sua paciência, a sua tranquilidade, porque não tenho. Renata, boa tarde a todos. Fica tranquila que tudo passa. Futebol. Se tudo passa, tudo passa. Doutor Sarney Júnior. O remedinho é potente. Isso é alegria, Renata. Alegria do almoço, alegria dos nossos telespectadores. A vida tem que ser levada desse ritmo. Eu só não entendi o porquê. Eu só não entendi porque que o senhor ajoelhou. Não precisava. É um pouquinho melhor, entendeu? Marco Aurélio Cunha, um fenômeno. Edu Dracena, a gente aprende com ele, observa. Mas ninguém aqui, ninguém neste programa pode falar tão bem de alegria, de topo, de auge, de coisas boas quanto Edu Dracena. Renata, boa tarde a todos, boa tarde, meus amigos. Se você me permita, mãe, parabéns. 66 anos, dona Neuza lá em Dracena. Deus abençoe. Muito obrigado por tudo. Na moral, cola aqui no pai, eu sei o que eu vou falar. O que foi? É uma corneteira, Não escutam desses não. Uma corneteira que você não tem ideia. Corneteira. É mãe de zagueiro, você tem que tomar cuidado com mãe de zagueiro. Dá um beijo pra ela. Pega a bola lá, fala igual o Ronaldo. Mãe de zagueiro. Beijo do jogo aberto, muito legal. Everton Guimarães já chegou, daqui a pouquinho. Aqui falaram o teu horário. Aquele relógio não está calibrado. Teu horário não, é? Bom, se não chegou o Everton Guimarães, chegando estará Carlo Ancelotti. Carleto. Sentimiento personal, obviamente desde el día 26 voy a ser el entrenador de Brasil, que es un reto muy importante, pero hasta el día 26 soy, y todavía hoy, soy el entrenador de Real Madrid. Quiero acabar bien este tramo final de esta fantástica aventura aquí. Lo quiero terminar lo mejor posible, y por el respeto, gran respeto que tengo a este club, a esta afición, a estos jugadores, estoy totalmente focalizado en lo que tengo que hacer en este último tramo de esta aventura espectacular. Que el fútbol, como en la vida, son aventuras que empiezan y que terminan. El día que he llegado aquí al Madrid, siempre he tenido en cuenta que un día se acababa. Este día va a ser el 25 de mayo. Se acaba, como he dicho, un periodo muy bonito. Yo creo que yo lo he pasado muy bien. Creo que todos lo han pasado muy bien, pero como en todas las cosas de la vida, hay un momento que tú tienes que... se acaba la vida, el día 26 hablaré de un otro desafío, que es para mí algo muy importante, y como ha sido importante este periodo pasado con el Real Madrid. Nunca he tenido un problema con el club y nunca voy a tener un problema con el club. Lo he repetido muchas veces. Es un club que tengo en el corazón.
Bom, benefícios são importantes para todo trabalhador, inclusive para o técnico da seleção brasileira. E ele chega com um pacote completo por aqui. Segundo a nossa fonte, o jornal O Globo, o salário é cerca de 4 milhões de reais por mês. O bônus, caso ele vença a Copa do Mundo, será de 31,6 milhões de reais. Terá um apartamento no Rio de Janeiro, jatinho fretado pela CBF para deslocamentos para o exterior e plano de saúde e seguro de vida. Com essa proposta, Ronaldão, eu digo sim também. Eu também digo sim, vou falar uma coisa por 4 milhões. Não dá pra gastar isso não, meu amigo. Dá pra gastar isso aí, doutor? 4 milhões por mês? Tem gente que dá. Como é que vai gastar Tem isso? gente que consegue. Mas é só pra ele ou pra comissão técnica toda? 4 milhões eu O que nós temos de informação é que é para ele. Pra ele. Mas a comissão técnica. Quem chegar que se vire, meu amigo. Você viu o que o doutor Marcos falou? Você viu o que o doutor Marcos falou? Marco Aurélio Você vê. 4 milhões eu fico até preso. Perde o réu primário. Cara, Não sei não, doutor. É discutível, não é? Agora, o que não é discutível é a qualidade até agora apresentada pela carreira de Carlo Ancelotti. Se o Brasil foi buscar um técnico estrangeiro com ideias que são vitoriosas na Europa, o principal centro de futebol do planeta, o Ancelotti era um dos candidatos mais cobiçados. Tanto é que a CBF esperou por ele. Ele não está no melhor momento no Real Madrid, por isso também deixa o clube merengue. Porém, Ancelotti já deu várias demonstrações que é muito competente, Marco Aurélio Cunha. Sem dúvida, um treinador vitorioso, cara seríssimo, que tem boa convivência com os brasileiros. Vai ter dificuldades, como o futebol brasileiro traz dificuldades para qualquer treinador. Mas se ele tiver uma boa assessoria, pessoas que se juntem a ele de forma positiva, eu acho que ele vai fazer um ótimo trabalho. Não tem muito o que fazer também. É ter boa visão dos atletas, ter a estratégia possível e comando. A seleção brasileira precisa de comando. Vem de cima para baixo, mas também vem do treinador para com os atletas. Chico, já foi anunciado que Rodrigo Caetano e Juan estão indo para Madrid para conversar, porque tem aquela pré-lista, que é sempre agora divulgada, não era assim, mas o Dorival já fez isso, você seleciona alguns nomes para chegar nos 23. Como é que você imagina que vai ser essa conversa? O Ancelotti estará aberto a ideias, ao conhecimento dessa dupla em relação ao que acontece aqui no futebol brasileiro? Ou ele já vai com algo pré-concebido, algo que tenha a autoria de Carlo Ancelotti? Eu acho que nesses primeiros momentos ele ainda vai sentir o terreno. Ontem eu escutava o Paulo Roberto Falcão aqui no programa do Galvão, que tem relacionamento com o Ancelotti, dizendo que ele é um sujeito muito aberto, muito humilde, ele escuta muito. Então eu imagino que ele vai escutar, até porque o conhecimento do futebol brasileiro como um todo, talvez ele não tem como ter mesmo, ele vive no ambiente europeu. Agora, é fato também que nos últimos anos a nossa seleção ela é muito mais europeia do que com jogadores atuando aqui. Então, a base estando lá, eu acho que o Ancelotti já tem uma noção do que fazer. Agora, é claro, né? Tem as observações, tem o ciclo, né? A gente está no 3º ano do ciclo. Então, será que esse ciclo vai ser respeitado? A gente vai resetar tudo? Vai começar tudo do zero? Tem jogadores aqui no Brasil, o Gerson, por exemplo, mesmo que... sei lá, nos últimos 3, 4 jogos, não esteja vivendo um grande momento, até onde a gente sabia era titular da seleção brasileira, é que o Ancelotti agora vai recomeçar o seu trabalho. Mas, para responder a sua pergunta, vai ouvi-los, mas evidentemente que ele vai colocar as suas ideias, mas não vai ser muito diferente, talvez o Casemiro, que o Dracena citou mais cedo aqui, mas não vai ser muito diferente do que lá está, Renata, porque o que nós temos é o que está posto, né? O nosso elenco, as nossas possibilidades, elas estão aí. Então, pode ser que tenha uma ou outra novidade, mas eu não imagino grandes revoluções. Ulisses, o problema do Brasil era treinador ou esse não era o principal motivo do insucesso da seleção brasileira? Claro que não é o principal motivo do insucesso da seleção brasileira. É a baderna que é o futebol brasileiro. Isso aí está certo. Uma coisa que, para complementar o que o Chico disse, uma coisa que vai ter na conversa entre eles é intérprete, né? Isso é óbvio. Agora, em relação a seleção brasileira, o Ancelotti... Era piada? É no espanhol que você vai ver. O Juan não fala italiano? O que acontece... Fala. Jogou, né? O que acontece... Será o Juan, o intérprete, entendeu? O que acontece é... Rapidinho, né? O que acontece é o seguinte, em termos de seleção brasileira, que eu vejo, é o descrédito direcional da seleção. De quem como comanda a CBF.
existe um desgaste muito grande, a maneira como foi reeleito, as coisas como são, através de liminar, tudo, não é uma coisa explícita, né? Muita gente concorda, às vezes, gosta disso, né? Mas eu acho que deveria ser uma coisa, embora é uma entidade particular, uma coisa que é do povo, que é a seleção brasileira, que foi tirada do povo, né? E por vários motivos, amistosos sempre fora do Brasil, jogos sempre fora do Brasil, a distanciar a seleção, existe uma mágoa de torcedor para com a seleção brasileira. Mas eu acho que o Ancelotti, ele é um cara assim que chega para organizar tudo isso, sabe, Renato? Ele tem condição, ele sabe o que fazer. E o Edu tá certo em relação ao Casemiro. O Ancelotti, quando o Casemiro saiu do Real, ele chorou. O Ancelotti chorou com a saída do Casemiro porque ele era um jogador fundamental para a equipe dele. E tinha um carinho e gostava da pessoa do Casemiro. E ele voltou a jogar bem, né? Então, e voltou a jogar bem. Embora na última Copa eu fiquei meio chateado com ele naquele jogo, o último jogo que nós tivemos na Copa. Podia ter dado uma chegadinha. Mas, enfim, o Casemiro é um dos caras que pode ser um dos líderes. Kaká pode vir trabalhar com ele. O próprio Falcão, ontem que estava no Galvão, né? E amigos, é um cara que pode trabalhar com ele. Eu acho que é um caminho muito bom para a seleção brasileira e eu estou esperançoso. E tem um detalhe, Garbi, não adianta a gente ficar pensando nesse momento, o que o torcedor quer? Resultado, uma Copa do Mundo, ou ele quer alguém que entenda o que é o Brasil, as nossas regiões, a nossa geografia, a nossa culinária, a nossa cultura que tenha nascido aqui? Eu acho que nós estamos num ponto em que para a seleção se reaproximar do torcedor, ela vai precisar de resultados e bom desempenho. Se ela conseguir aliar as duas coisas, seria um cenário ideal, até pensando em ganhar uma Copa do Mundo e disputar com outras potências que aí aparecem. Mas tem um detalhe, há muito tempo eu deixei de acreditar que o técnico brasileiro, não nada contra os que estão aqui, acho que no futuro Felipe Luiz, Rogério Ceni, muitos podem aparecer, mas hoje eu quero uma seleção competitiva, eu quero um Brasil que faça como o começo do Dorival, que vá para a Europa e ganhe amistosos, que ganhe partidas valendo, que possa nas eliminatórias não só vencer adversários, mas mostrar esquema tático, comprometimento, ações ofensivas que sejam transformadas em gol. E a gente não vê, o Brasil não joga bem, o Brasil não empolga e a gente precisa disso de novo. Até porque quando o time da gente não vai bem, quem sabe a seleção compensa. Não existe mais isso. O Ancelotti por clubes, é o cara, né? Um dos principais da história, Champions, ligas nacionais, tudo. Para muitos ele é o maior da história. Para mim existe discussão. Acho que vale debate. Alex Ferguson. Ferguson, o Guardiola, existe a discussão. Estar entre os melhores é ótimo, gente. Estar entre os melhores já é um privilégio. E ele chegou no topo, né? O que o Ancelotti poderia almejar mais? Não é almejar, né? Mas o que ele poderia almejar por clubes? Não, o que ele poderia almejar por clubes? Telefone pra você. Pro Ulisses seria almejar. Almejar. Mas o que ele poderia almejar mais por clubes? Mundial? Não, se ele ganha uma Copa do Mundo, acho que ele se torna o maior. Não, eu acho que ele tem que comemorar e sumir do mundo. Aposentadoria, porque não precisa mais nada. Agora dá uma segurada. Gerou o jogo. Agora, por clubes, muito, né? Mundial, do lado zerou. do Ulisses aqui. Champions, zerou. Ganhou 5 das principais ligas da Europa. Zerou. Campeonatos, zerou. Tudo lá. Agora, para um cara como Ancelotti se credenciar ali como campeão do mundo com a seleção brasileira, tá louco, cara. Então eu imagino que ele esteja também motivado. Não é só a seleção brasileira precisa do Ancelotti. O Ancelotti também agora precisa desse momento pra, tô na seleção brasileira, vou numa Copa do Mundo no momento que ninguém acredita na seleção e vou pra cima. Vou mostrar que eu sou o cara. Então, pra mim, pros dois lados. Pro Brasil, é o melhor possível que tinha, né? Ainda existe a discussão, será que o Jorge Jesus, Abel Ferreira, que já conhecem tudo? Só que é o Ancelotti. O Ancelotti é outro nível. Pra ele, também. Agora tem o grande momento dele de se credenciar como o maior da história, sendo campeão do mundo com a seleção brasileira. É excelente para os dois lados, Fê. Não, seria lindo. Gente, eu nem gosto de sonhar muito, porque eu ando sonhando pouco, na verdade. Estou mais na realidade. Só que ontem... Eu vivo sonhando, eu vivo sonhando. Às vezes é bom andar com os pés no chão também. Você cai na cama, né? O tombo é menor. Eu vivo sonhando. Ulisses, ontem ele declarou aqui no programa que já virou pachecão, já tá torcedorzão da seleção brasileira. É tudo ão. Everton, o cara vai chegar mesmo, já confirmou. Boa tarde. Agora é acompanhar esse novo trabalho e torcer, Everton. É isso aí. Boa tarde. Boa tarde. Ancelotti chegou antes que ele no programa. Boa noite, Everton. Você está hoje com uma indumentária que te rotula como uma Faria Limer. Você parece aquelas mulheres daqueles bancos, daquelas fintech e tal. Mas aqui tá. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Atenção, porque é o seguinte, é o grande momento do programa, né, Renata? Minha participação. Ai, papai, o Edinaldo. Falei isso aqui mais cedo. O Edinaldo
foi a tacada de mestre, porque ele resolve 3 problemas com a decisão de trazer o Ancelotti. Por isso ele insistiu tanto. O primeiro problema que ele resolve é que ele deixa de ser escudo e vira o foco total para o Ancelotti. Hoje já se fala bem menos sobre a possível saída dele do cargo de presidente. Embora tenha muita gente, porque é um meio político muito forte, né, inclusive gente do judiciário ali e tal, tentando segurá-lo no cargo e tal, enfim. Então ele tira o foco, empurra todo o foco para a notícia da vinda do Ancelotti. Ele resolve um problema, de fato, da carência de ter um treinador do gabarito que hoje nós temos, ele não teve. Depois do Tite, fez um grande trabalho, mas perdeu 2 Copas, mas o trabalho do Tite em números foi muito bom. E de lá para cá, uma tragédia absoluta. Então agora ele tem um treinador que é simplesmente o maior treinador de seleções da história. Pelo que ele conquistou fora, até a chegada da seleção, o maior da história. E o terceiro problema que a CBF resolve é que nenhum jogador que possa ser convocado pelo Ancelotti será maior que ele. Então são 3 coisas que serão resolvidas numa tacada só com a vinda do Ancelotti. Porque hoje ele é maior que qualquer jogador. Então ele conversa, embora a gente reconheça que seja um cara humildão e tal, ele enxerga os caras de cima para baixo. Então eu acredito, primeiro, que ele vai fazer esse time correr mais, que ele vai fazer esse time competir mais, porque ele tem estofo para exigir. Ele tem tamanho para exigir, tem conhecimento para exigir. Eu estou falando de competir, de ser um time para brigar mais. Qualidade a gente sabe que tem. E ele conhece muito bem todos os adversários que o Brasil vai ter daqui a pouco numa Copa do Mundo, que ele está próximo, vivendo mais de perto tudo isso. Então ele conhece cada principal jogador de cada seleção. Uma tacada de mestre. Virei Pachecão de novo. Camisa do Brasil está aqui ao lado. Daqui a pouco vou vestir. Everton Guimarães, se na prática tudo isso funcionar... Ai, nem quero pensar, mas vamos continuar falando de Carlo Ancelotti, tá bom esse assunto? Fazendo uma continha aqui, né? Acumulada, 55 milhões, bônus de 31,6 milhões. Nossa, mas para com isso. Não chega a metade, você já tem. Edu, eu quero saber o seguinte, teremos mais complacência, paciência com Carlo Ancelotti do que com outros técnicos? Ele terá um pouco mais tempo e mais liberdade para trabalhar? Ou vai ser aquela história de pressão desde o início? Não, eu acho que ele vai ter tempo, até porque ele está vindo, né, de outro país, né, ele vai conhecer o nosso Brasil. Né? Eu fico imaginando, ele está falando da lista, né, dos pré-convocados. Será que vai ter algum aqui do Brasil? De repente, fala o nome, um determinado nome aqui de alguns jogadores. Gerson. Sim, mas será que ele conhece o Gerson? A Lampa. Então, isso é questão, de repente... Se fosse com o Dorival, era mais fácil esse jogador. O Lampa apagou. Agora eu quero ver o Ancelotti... É pra quinta, é nóis, Queiroz. Eu quero ver o Ancelotti nos estádios brasileiros, observando, vai ser legal, vai ser uma atração. Vai ser uma atração à parte, entendeu? Vendo o Ancelotti nos estádios e Mas vai ver quem? Juventude Mas aí eu te pergunto assim... Mas ele não vai querer convocar ninguém do Juventude a princípio, pode ser que alguém suja, vire o nome. No Bragantino. O Klopp assistiu o jogo. Klopp assistiu o jogo do Bragantino. Mas ele é diretor. Mas ele é o Klopp. Ele estava no Allianz campeoníssimo. A situação do Ancelotti se equipara a conquistas a ele. Estava trabalhando e o Ancelotti também vai trabalhar. Não para ver o Bragantino. Mas assim, a gente fica imaginando mesmo, porque ele vai ter um ano, não é muito tempo. Parece muita coisa, mas é apertado. Às vezes, até tendo um ano, você consegue não absorver as coisas ruins que já passaram, ok. Mas eu fico pensando o seguinte, dá tempo dele conhecer mais aprofundadamente o futebol aqui do Brasil? Porque ele vai morar no Rio de Janeiro, vai acompanhar... Não precisa ir no estádio. Gente, para ver jogo, você pode ver o jogo da sua casa, da sua sala, ainda mais se você conhece. Mas é bom conhecer, eu acho que para ele vai ser legal. Ele já se ambientar mais, ele vai ser o técnico da seleção brasileira. Eu acho que ele vai dividir o tempo dele entre o Brasil e a Europa. Vai assistir os grandes jogos da Europa, vai ficar perto dos jogadores brasileiros. E para equilibrar um pouquinho, ele vai assistir alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Certamente vai ver Flamengo, vai ver Palmeiras, vai ver os times que estão com jogadores com maior nível. Só que hoje aqui joga mais estrangeiro que brasileiro. Se você analisar quantos estrangeiros jogam nos times brasileiros, é 50%. Então, olha como já fica menor o campo de observação para ele aqui no Brasil. Se ele disser que vai ficar na Europa, morando lá, assistindo o jogo por lá e deixar um assistente observando aqui, vendo os jogos
via internet, qualquer coisa assim, também está dentro do quadro. Eu acho que ele vai saber ser gentil ficando um pouco aqui, mas vai ficar mais lá fora do que aqui. O que eu acho que muda é a imersão cultural que um técnico pode ter, né? Eu acho que ele pode ter... Imersão o quê? Imersão cultural, porque assim... Não, sério, o técnico da seleção ele é uma figura para os brasileiros quase que como uma entidade, uma referência, o cara que pode nos dar uma Copa do Mundo. Ele estando aqui, eu quero ver o Ancelotti desfilando na praia de Copacabana, tomando uma caipirinha, conhecendo no meio... No carnaval ano que vem, antes da Copa. Não, eu quero ver esse camarote. Mas deixa pra lá. Eu quero ver o Ancelotti ganhando uma Copa, eu não quero... Será que ele conhece os narradores? O que o Chico quer falar, que ele se transforma nesse brasileiro. Os grandes treinadores do mundo hoje, qual é o maior treinador do mundo pra você, na tua geração? Da minha geração, Guardiola. O que o Guardiola pediu pro Neymar, pros caras? Eu quero um dia ir no Carnaval no Rio de Janeiro. Não, legal. Em São Paulo, quero ir no Rio. Mas depois que ele se aposentar, depois que ele não estiver trabalhando. Eu usei o Carnaval como uma figura, gente. Eu tô dizendo ele O Carnaval já deu tanta confusão com o Neymar esse ano. Não, claro que não. Já foi. Mas a gente fica imaginando, Renato, imagine os jogadores vendo o Ancelotti no banco de reserva. Os jogadores da seleção brasileira. Tá maluco. Então você vê os jogadores olhando para um treinador e fala, cara, o que ele fala, eu tenho que fazer. Será que ele vai pedir licença para entrar numa rodinha de prêmio? Você levantar o dedinho? Isso para o jogador vai ser muito importante. Agora, cabe aos jogadores entenderem que, cara, você está sendo treinado por um dos melhores treinadores do mundo. Então, eles vão ter que ter aquela coisa assim, peraí, a camisa da seleção brasileira e o treinador que está aqui agora, nesse momento, é mais importante que nós, jogadores. Há poucos dias, não tem nada a ver, mas não sei porque lembrei disso, o Pedrinho, que hoje comanda tudo no Cruzeiro, dono do Cruzeiro, disse o seguinte, aqui, que é raro, aqui sai todo mundo, mas o técnico fica. E aí saiu o Dudu, né? Dudu. Então eu só digo uma coisa, o Ancelotti, se ele não tiver esse nível, se a CBF não chegou pra ele e disse, é você que manda, o que você fizer, nós vamos abraçar, é um ano. É a Copa do Mundo, não tem outro... É isso, gente. Ele chegou aqui com moral, com respeito, ok? Mas eu, na minha opinião, ele chega com liberdade de comando. Porque se não for assim... Quem tava escalando o Brasil? Era só o Dorival? Era só o Diniz? Não viria sem essa autonomia. Eu concordo. Sem a carta branca, ele não viria. Mas, gente, o cara é campeoníssimo, vai ser respeitado, o jogador vai olhar pra ele. O cara que não jogar por ele, não é a culpa do treinador. Vai ser a culpa do cara. Esse é o grande detalhe. Os valores serão invertidos na seleção brasileira. Porque antigamente só falava o quê? Treinador escalou mal, o treinador montou mal, o treinador não pôs na posição correta. Com ele não vai ter isso. A experiência, a bagagem, a história futebolística dele como treinador campeoníssimo vai fazer com que o atleta acorde para a realidade e fale, eu vou ter que jogar. Concordo. E se eu não jogar, eu tô fora. E acabou, ele vai fazer isso. Ele tem carta branca, certeza. Ninguém vai assumir a seleção com influência externa. Ele Os empresários não vão mandar mais. Ele não aceitou isso nunca no Real Madrid. Os empresários não vão mandar mais, então. Porque se for um ano, a tendência é que não manda. O principal problema da seleção, na minha opinião, estava no comando, né? Porque, a bagunça que tá a seleção, o Edinaldo colocou Ramon, Diniz, Dorival, totalmente perdido. Agora acertou em cheio com o Ancelotti. Acertou. Apesar de que a situação ainda é conturbada, não sei se vai ficar, vai sair. Só que os jogadores também, a seleção brasileira tem craques. E craques que não jogam nada. Só uma coisinha, não muda nada classificar em primeiro ou pela repescagem. Pela repescagem não é bom para ninguém. Mas hoje muitas vagas para a Copa do Mundo, esse número foi ampliado. Então o mais importante, eu não imagino o Brasil não se classificando para a Copa. É uma coisa que não passa na minha cabeça. A gente aprendeu com o Tite que eliminatória não vale nada. Que não vale, porque o Tite arrebentou nas eliminatórias e não segurou. Se cair na Copa não vai, foi mal, se ganhar a Copa foi bem. Em 2002 nós fomos campeões do mundo. Sabe qual a posição nossa nas eliminatórias? Quarto colocado. Nós penúltimo lugar das eliminatórias e fomos campeões do mundo em 2002. O último jogador que realmente jogou bola pela seleção foi o Neymar. Jogou bola, assim, pela seleção. Neymar. Depois do Neymar, o que ele fez na Copa ali, que fez gol contra a Croácia, tudo, nenhum jogador chamou a responsa bater no peito. Agora com o Ancelotti, o Vini Júnior no Real Madrid, era o cara que batia no peito, chamava a responsa. A gente espera isso dele agora na seleção. Mas quando você fala... A Champions ano passado, especificamente, quem é que assinou? Quem é que era o melhor do mundo? É o melhor do mundo ainda. Renata de 58, 62, 70... Tá, 94, 2002, a seleção brasileira não tinha só um protagonista, tinha 5, 6. Entendeu? Então as pessoas jogam muito nas costas do Neymar. O Neymar é sozinho na seleção. Agora chegou o momento do Vini Júnior ser, do Rafinha ser protagonista. Aí por isso eu acredito na seleção. Posso fazer uma pergunta para vocês, meus amiguinhos? Será que o Lancelotti, ele vai chamar
os treinadores que passaram pela seleção, os treinadores que Ô, Ronaldo, vai dormir, vai. Pergunta pra vai vocês. sabão. Será que ele vai chamar pra conversar, pra saber como é que... Quer perguntar isso pro Everton? Eu não acredito nisso. Deixa eu perguntar então pra Mama Brusqueta. Mama, deixa eu perguntar pra você. Será que ele vai chamar o Cuca pra conversar? Pra saber esse corte de cabelo maravilhoso do Cuca? Onde é que ele arrumou? Ô, meu querido cabeça de rolão, deixa eu te dizer uma coisa. O Mama Brusqueta está ao seu lado esquerdo. É só você olhar para a esquerda que você vai ver Mama Brusqueta por aí. Deixa eu dizer uma coisa. Eu não sei se ele vai ligar para treinadores, mas eu creio que ele deve sim. Se pintar alguma surpresa na convocação dele, é óbvio que ele vai querer falar com os treinadores. Para saber de determinados jogadores que, de repente, se ele for tirar aqui do Brasil, que ele não tenha tanto contato. Ele tem os pares dele na seleção que vão fornecer todas as informações que ele precisar. Mas eu acredito que essa aproximação com os treinadores aqui no Brasil, acho que pode ser útil para ele, pode ser bom para ele sim. Eu torço para que ele faça e, conforme eu disse, ninguém chega ao posto que ele chegou se não tiver um quê de humildade, e ele tem, né? Então seria interessante que ele fizesse essa aproximação, buscasse informações, para que o trabalho dele continuasse agora dirigindo a seleção brasileira com excelência, assim como foi nesse tempo de treinador de clubes. Então eu torço para que isso aconteça e estou muito animado com as possibilidades, inclusive de um contato frequente dele com os treinadores do Brasil, que é só daí também, que os daqui vão aprender com ele, né? Ele não tem muito para aprender com a turma daqui, não. Tô gostando de imaginar esse futuro. Para, Ronaldão! Ronaldão, YouTube, Ronaldão, cartão amarelo pra você. Mais um da minha carreira. Tá nem aí. YouTube, te amo. Obrigada por vocês que todos os dias estão por aqui. Carlo Ancelotti está mexendo com o nosso imaginário. É inegável. Porque todo mundo esperava, quem vai ser o técnico? Abel, Ceni, Felipe Luiz, os nomes apareciam. E finalmente a CBF consolidou esse sonho que era de trazer este grande treinador italiano. Edu Dracena, se você fosse jogador, estivesse esperando por uma convocação, qual seria o seu sentimento agora sabendo que o Ancelotti é o técnico? Meu Deus, nem dormia direito. Sendo comandado por um dos maiores treinadores, eu acho que o jogador que estiver na seleção nesse momento, eles têm que tirar o máximo do Ancelotti. De informação, sabe, de conhecimento, de como é conquistar. Então, por mais que todos ali já ganharam e tudo, mas o cara, é sensacional. Ele onde ele passa, ele faz um grande trabalho. Toda vez. Né? Então, ele é um cara, sucesso, Ancelotti. Boa, sucesso ao vivo também pra gente, né? Voltamos. Bora lá, Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Logo, logo, primeira convocação, começa o trabalho nas eliminatórias e tudo visando a Copa do Mundo e a gente discute possibilidades com o Carlo Ancelotti comandando. O Carlo Ancelotti, nesse momento, Sgarbi, ele tem mais poder que o Neymar na seleção? Na hierarquia tem que ter, né, Rê? Tem que ter. Treinador tem que ter mais poder que jogador, claro. O Neymar é um cara que tem muita moral na seleção, porque apesar de não ter ganhado uma Copa, e isso muitas vezes ofusca o que ele fez, o maior artilheiro da história da seleção brasileira se chama Neymar Júnior. Mas jogando sozinho, né? Sozinho. O cara que mais joga bola... O Cristiano Ronaldo é uma porcaria, porque não ganhou Copa também. Exato. O cara que mais joga bola na seleção, sozinho. Desde que estreou na seleção, chama Neymar Júnior. Então é lógico que quem fala que o Neymar não tem que ter uma moral ali tá enganado. Claro que tem que ter uma moral. E eu espero que o Neymar volte bem para a próxima Copa. Na Argentina diziam assim, o Messi não ganhou uma Copa do Mundo, então ele não é maior que o Maradona. Muitos falaram Chamaram isso. de anti-argentino. E agora, depois que ganhou a Copa, tudo mudou, né? E já tinha sido vice aqui no Brasil. No Brasil, Mas muda mesmo. Muda, né, Chico? O Messi foi chamado de anti-argentino pelos argentinos. Isso é uma realidade. Manifestações populares e tudo mais. Entendeu? E aí os caras... Mas ele mudou também ao longo da carreira, ele foi mudando. As pessoas falam pra gente assim, isso a gente encontra na rua constantemente. Em 98, a seleção entregou a Copa. Absurdo. As pessoas não têm noção o que é você ser campeão do mundo. Conta pra mim. Eu falo pra você, o cara vive o resto da vida dele com esse título. O resto da vida
ganhando, faturando, palestras, convidado, patrocínios, o resto da vida. Até o último dia da vida dele, ele vai ganhar com isso. É incalculável. O benefício Fiz essa pergunta aqui no intervalo pro Chico. Qual é o valor de uma Copa do Mundo? Quanto vale uma Copa do Mundo? Você tocou em pontos... É Chico, ela falou Chico! Você tocou em pontos fundamentais que eu quero... demais hoje, a última Luiz. participação minha antes do programa. acelerado. Você falou em imaginação. Não, ela falou Chico! Você falou em imaginação. E imaginação... Você não concluiu. Imaginação, eu Melhor você vivo não imaginando um concluir. monte de coisa. E quando se realiza, Meu Deus. se concretiza, caso da CBF com o Ancelotti, Você deve comeu ser papagaio uma no maravilha. café da manhã? Mas eu tô na esperança ainda. As coisas vão acontecer. Sobre o Neymar, eu concordo. homem da Copa! Fala mesmo. Eu concordo com o Juveno, o Neymar é indiscutível. Eu só questiono, por exemplo, o Dorival, que eu amo de paixão. Na última coletiva dele, foi uma das últimas dele como técnico, ele disse que estava montando a última convocação, a última data FIFA em torno do Neymar. Isso o Ancelotti não vai fazer. Não, e o Dorival disse, me cobrem, vamos ganhar a Copa do Mundo. Agora nós vamos. Ou estaremos na final da Copa do Mundo. Agora nós vamos. Talvez ele esteja razão, né? Agora nós vamos. Talvez ele esteja certo. Uma coisa, só concluindo, que muita gente discorda, eu não acho errado ter o Neymar é o ídolo de muitos jogadores que estão na seleção hoje. Essa geração, Vini Júnior, Rodrigo, Beraldo, tem o Rafa. O Neymar é ídolo desses caras. Mas o momento do Neymar? Mas esses caras olham o Neymar como espelho. Okay. Esses caras olham pro Neymar e falam, Neymar, você foi o cara que encantou. O Neymar foi o cara que me encantou. O Vini Júnior hoje não é mais que o Neymar? Nunca, tá louco. Nem por ser o melhor do mundo? Com todo respeito ao Vini Júnior, mas o momento do Neymar, o Sgarbi, ele não tá jogando. Mas a gente tem certeza que ele vai estar na Copa? Se você deixar eu concluir, Chico, vai ser legal. Eu tô debatendo com você. Eu quero chegar aqui. Eu não vejo problema no Ancelotti. Ele tem, por exemplo, já falaram que falou com o Neymar durante a negociação, a gente não sabe se aconteceu ou não, mas ele tem o Neymar também como um cara ali pra estar junto com ele no momento. Motivador. Ser um cara. Não motivador. Não, Chico, não vai precisar jogar. O Neymar, claro que precisa jogar, só que o Neymar é ídolo. Ele não deixou ele jogar, é ídolo, mas ele não está jogando. Então mas falam tanta coisa. Falaram que o pai do Neymar e o Neymar não queriam Jorge Jesus. Eu acredito. Eu não duvido disso, não. Falaram? Também. Aí já falaram, o Edu também já comentou sobre isso, que o Casemiro e o Neymar, não é que receberam telefonemas, serão convocados, acho que para saber, talvez mais, como é que é, o que esperar, enfim. Marco Aurélio Cunha, eu acho que de qualquer maneira, independentemente de toda a expertise do Carlo Ancelotti, ele vai precisar de informações, vai precisar entender mais o que é a seleção brasileira, até porque ele tem um currículo incrível em clubes e agora ele vai dirigir a seleção mais respeitada de todos os tempos. Renata, eu tive uma experiência com uma treinadora estrangeira na seleção feminina, que era a Pia, e foi uma grande novidade, né? Ela veio sempre com informações e buscava informações. Ao mesmo tempo, ela procurava se inteirar pelo país, como você mesmo falou, que é importante. Comparável, né, Marco? Porque, sim. Grande, né, no futebol feminino. Muito grande. Ela é simplesmente campeã do mundo, medalhista olímpica, ouro 2 vezes e prata 1, nas 3 Olimpíadas que antecederam a do Brasil. Então, ela foi uma... isso mesmo. E ela veio com essa proposta de se integrar à cultura brasileira, viver no Rio de Janeiro, conhecer as pessoas, se informar. A partir do momento em que ela já possuía as informações, ela passou a desenvolver a sua metodologia, a sua forma de compreender e com alto respeito das atletas. Porque estava ali uma bicampeã olímpica, né? Então, eu acho que, mal comparando, o Ancelotti vem com esse mesmo estigma. Vai vir aqui, vai se inteirar do que acontece, vai no começo ser muito cauteloso e depois vai nadar de braçada, porque o que ele já conquistou impede qualquer um de fazer comentários ruins. E acho que, como sempre, a seleção brasileira coloca o melhor nome possível, porque também, se der errado, não é culpa de quem colocou, é culpa de um personagem que absorveu a seleção, o que é muito fácil para o dirigente. O dirigente contrata caro para não ter culpa. A culpa não é mais minha. E aí fica fácil para o dirigente levar a seleção brasileira, um clube ou qualquer coisa. Eu acho que o Ancelotti vai se dar bem. Agora, vocês falam, se não ganhar, deu tudo errado. Gente, só ganha um. Só ganha um. Depende de como não ganha também. Não é que a gente concorda com isso, é a realidade, né? Então, mas eu sei. O Tite não ganhou e jogaram o trabalho dele no lixo. Pois é, mas tá errado. Mas tem um detalhe, o Tite avisou que não continuaria de qualquer maneira, ganhando, perdendo. Isso todo mundo sabia, ninguém fez nada em relação a isso. Outro detalhe, eu acho que a CBF, ela merece muitas críticas, mas tem uma coisa.
Nunca a CBF escondeu a intenção há muito tempo de contratar o Ancelotti. Não é um oportunismo que surgiu agora. Nossa, o cara tá mal no Real Madrid, vai deixar o Real Madrid, então agora... Não, a CBF já vinha... 2 anos. Sinalizando que queria esse técnico. É o técnico que ele sempre quiseram. Se ele tivesse bem, ele não viria, né? Se ele ganhasse a Champions, ele teria renovado. Provavelmente não, mas era o sonho já da CBF, não de agora. Era um sonho antigo. E isso está se realizando. Se vai dar certo ou não, a gente espera que sim, que isso funcione. Outra coisa, a Copa do Mundo do ano que vem tem que esperar toda a temporada europeia outra vez. Ou seja, a temporada se encerra agora com o Mundial e aí já começa em agosto e lá no ano que vem a gente nem sabe quem é que vai estar bem na Espanha, na Itália, na Inglaterra, na França, os brasileiros, eu digo. Sim. Então tem muita coisa ainda para acontecer. Um ano de temporada muda muito. O ano passado a gente só falava do Botafogo. Nossa, ganhou o Brasileirão, ganhou a Libertadores. Agora já todo mundo, o Palmeiras, o Flamengo. Tem que ter calma também. Renato, eu vejo assim, além de tudo isso que a gente está falando, do Ancelotti e tudo, é a questão da postura dos jogadores. Pode ser tudo, o Ancelotti. Se o Ancelotti não conseguir mudar a postura dos nossos jogadores dentro de campo, não vai adiantar em nada. Então, o que é a postura que eu vejo? Chegar, vem cá, quem que é o nosso grande astro nosso aqui? É o Neymar? Então, peraí, vamos os jogadores entenderem que, por aí, vamos fazer, não é fazer o esquema, jogar para o Neymar. Todo mundo ali, o coletivo, tem que funcionar para que o individual apareça. Mas com o Messi foi assim na seleção argentina. É isso que eu queria falar. Então não adianta tudo bonitinho aqui, a seleção brasileira, beleza. Mas se o jogador dentro do campo ali não fazer o que o treinador pedir, não vai adiantar em nada. Gente, o Scaloni nunca que ele foi ou é maior do que o Messi. Na seleção da Argentina, o Messi era a grande estrela. Não tem como, ofuscava todo mundo. E os caras queriam jogar pelo Messi, gostaram dessa ideia, se propuseram a isso. No Brasil, a gente não vê. A gente fala assim, tem o Vini, tem o Rafinha, tem o Rodrigo e tem o Neymar, claro. Mas eu acho que o Brasil ainda, o jeito de jogar, até porque o Neymar não está participando das últimas convocações. Primeiro, o Neymar precisa participar, voltar, ele está focado nisso. O Neymar precisa, Ulisses. Não dá para chegar só na Copa e esperar por ele até a Copa. Mas ele está fazendo isso. Tanto é que ele está desaparecido, está fazendo o trabalho dele, treinando quietinho. Porque falar do Neymar dá ibope, então muita gente usa isso de uma maneira ruim. Né? Mas a gente não quer falar mal do Neymar, queremos falar bem dele em campo. Nós queremos ver ele jogar, gordinho. Então, a verdade, nós queremos ver o Neymar jogar. Cadê o Neymar? Queremos ver você jogar, filho. Ele tá se preparando pra isso. Tá no Ancelotti, todo mundo tá zagado. Ele não joga, ele tem que jogar, pô. Ele tá se preparando pra isso, ele é um cara que tá focado. Tem que jogar, ele tem que jogar, né? Chega de pôquer, Neymar, chega de pôquer, velho. Vamos pro campo, velho. O que acontece, você precisa cuidar dos jogadores do Corinthians também, viu? O que acontece é o seguinte, domingo, quero ver você jogar domingo contra o Corinthians, Neymar. Quero ver você lá na arena. Quero ver. Não faz isso não, hein? Ele já foi, já tomou ataque. É um desafio, tomou ataque de 2-1. Deixa ele se recuperando, é melhor. Você não tem muita noção do que você fala. Quem joga sempre aqui no programa é Chico Garcia. Isso bem bacana, uma coisa bonitinha da gente mostrar e contar. Para começo de conversa, muito me interessa embarque do Bahia, que vai jogar na Colômbia contra o Atlético Nacional amanhã. Mas eu não quero falar disso ainda. O que eu quero mostrar é que teve um menininho privilegiado que recebeu a atenção do Rogério Ceni. E essas cenas são bem-vindas no futebol. Pô, coisa linda. Que coisa bonita, hein? De se ver, o Ceni foi lá, abraçou, pegou o garotinho no colo e aí já fez aquela interação ali com a torcida, aquele jeito baiano de ser. Não foi a primeira vez que ele pega o garotinho no colo e faz o menino chorar. Quem foi o primeiro? Estou sabendo que teve o primeiro, bebê. E a gente conhece? Ele está aqui, olha lá. Pegou no colo, trocou fralda, fez tudo isso que esse menino. Tudo! Trocou
trocou fralda. Fez tudo com ele, fez tudo. Não era garotinho, foi ano passado, não era garotinho, não. Não trocou fralda, pô, calma aí. Não é isso que eu quero, não, agora. É que o Rogério Ceni não foi. Mas o Rogério Ceni, é meu grande ídolo no futebol. É verdade mesmo, eu estava brincando. Não, mas ele é disparado, meu grande ídolo no futebol, disparado. É ele. Pô, e tem muita gente que fala, o Rogério é arrogante, o Rogério é isso, aquilo. O próprio Rogério fala, só não gosta dele quem não gosta de trabalhar. É isso. É porque ele é muito focado, comprometido. E se tem alguém que conhece bem o Rogério Ceni, porque trabalhou com ele, é Marco Aurélio Cunha. O Rogério não é de hoje. Todo mundo sempre acompanhou as entrevistas, o posicionamento dele de liderança, a técnica, o que ele fez naquele jogo contra o Liverpool, numa final de Mundial. Liverpool, que hoje tá bem melhor, né? Então, é isso, Marco. O Rogério pegou o doutor no colo também. Não, nesse caso é mais fácil. Não faz muito tempo, não, hein? Não faz muito tempo, não. Você pegou o Rogério no colo, Marco? Eu não conseguiria. Não, pelo menos pegou Mas na mão dele. Ele já me levantou. O Rogério é essa generosidade que você viu aí. Uma coisa é trabalho, focado, chato, exigente. E outra coisa é ele fora. Eu vi ele fazer gestos ao longo da carreira. Eu fiquei com o Rogério praticamente de 2002 a 2016, sei lá quanto, né? Que eu também estava lá. Então o Rogério, ele fazia isso com muita gente e sabia quem ele deveria dar mais atenção. Ele olhava, ia nas pessoas talvez mais vulneráveis, mais sensíveis. Eu vi ele ter gestos maravilhosos. Eu sou também, igual a você, ele é uma mala, fã do Rogério. Uma mala sem Voltamos, boa, Marco. O Rogério Ceni é uma mala. O programa é um caso a ser estudado. Apenas posso falar isso e quero expandir o assunto em relação ao Santos, que empatou com o Ceará. No Allianz Parque, a torcida santista foi em peso, mais de 35 mil torcedores. E o time em campo até melhorou, mas não correspondeu com a vitória tão desejada. Marco Aurélio Cunha, o Kleber Xavier vai ter trabalho, a gente já sabe disso. Para você, o Santos, sem contratar, já consegue dar jeito? Eu assisti ao jogo, Renata, e eu gostei do Santos, por conta dos jogos anteriores. Você foi no estádio? Não, não fui. Você foi convidado, mas você é deselegante também. Eu fui, mas preferi assistir pela TV, que eu teria mais tranquilidade para ver a partida. E gostei do movimento do Santos, achei que o Santos esteve perto do gol, Tiquinho Soares dominou uma bola, girou, podia ter feito gol, poderia ter tomado gols nos contra-ataques também, mas eu achei, eu vi uma evolução no Santos, especialmente na forma de jogar, na forma de dominar a bola perdida, de recuperação de bola. Eu acho que tem que ter paciência com o Kleber, porque não adianta mudar de treinador, gente. Conservem os seus treinadores, deem condições a eles de melhorarem. Os seus jogadores, por favor, ajudem os seus treinadores, porque mudar é muito pior. Lá no Sul, Renato, tem uma expressão que a gente usa quando os caras estão pescando na beira do rio, eles olham assim, que bicho será que é aquele ali? Aí o outro fala assim, olha, tem braço de jacaré, tem cauda de jacaré, tem boca de jacaré. Aí o outro fala, bom, então é um jacaré, né? É o Alisson Gator! Não. O Santos você olha e o Santos tá com aquela cara. Tá com aquela cara que você olha e fala assim... Tomara que eu esteja errado, porque o Santos não merece, inclusive, num ano em que retorna da Série B, voltar pra lá de novo. Mas assim, tá com cara, viu? Porque ontem o jogo... E é cara por umas de quê? coisas... Então fala, cara de quê? Você sabe do que eu tô falando. Não, e é eu por não sei, aquelas você falou que coisas era mais jacaré. do que da bola. É uma coisa assim de confiança, de que a bola não entra, a bola bate na trave e sai, as coisas não acontecem. É quando tá você estranho. planta, você colhe. Tá estranho. Você plantar coisa ruim, você vai colher coisa ruim, entendi. entendeu? A questão é um todo, não é só o campo. O Santos Futebol Clube não é só o campo. O Santos é um clube. Então, se você pegar o clube ali, você vê que tem muitas coisas erradas e bagunçadas ali dentro do Santos. Então, isso acaba refletindo dentro do campo. A bola que não entra, o cara chuta, a bola bate na trave, desvia. Então, são coisas que isso acaba refletindo dentro do campo. Então, eu vejo assim, ontem, na minha opinião, não foi... Eu esperava mais ainda do Santos com relação a jogar. Eu vi assim, joga a bola no Soteldo, o Soteldo resolve. Joga no rolê, deixa ele resolver. Então, não tem aquela jogada. Agora, por um lado positivo, o Santos não tomou gol. Então, isso é um lado positivo. E também o retorno do Zé Rafael, que para mim foi bom ele ter entrado no finalzinho. Por mais que o Kleber,
Colocar aos 45 minutos. Não, eu nem cravo, eu tirava a chuteira, velho. Pô, dá uma minutagem pra ele, principalmente num jogo importante que vai ter no domingo. De repente, quem sabe o Zé Rafael joga de titular. Então. E o Neymar? Neymar vai jogar ter lá na mais arena? uma semana agora de treinamento. Espero que ele possa evoluir mais com o time do Santos, porque senão vai ser difícil. Mas eu acho que foi mais uma volta simbólica para ele retomar depois de uma cirurgia grave. Do Neymar? Não, o Zé Rafael. Não importa. Ah, o Zé Rafael. E o Neymar? Cara, o do Santos é mais simples. O Santos tem que contratar, cara. O Santos tem que contratar. No meio do ano. Conta que dinheiro, Juventus. Eu quero o Neymar na arena, eu quero tirar foto. Tá bom, então vai cair pra Série B. O Vasco não tinha caído pra Série B. Quando caiu, depois caiu outras 5 vezes. Não tem esse papo de que mais, time gigante. Não, cara. Palpite. Uma perguntinha pro Ronaldo, então, bem oportuna. Com essa evolução que até o Marco destacou do Santos no jogo diante do Ceará, já é suficiente pra bater o Corinthians no final de semana? O Neymar vai jogar? O Ulisses? Look into my eyes. O Ulisses, o Neymar vai jogar? Não. Eu queria tirar uma foto com o Neymar. Então, não vai. Não vou. Então, talvez ele vá acompanhar a partida. Eu vou tirar foto com o pai dele. O pai dele vai? Vai. Vou tirar foto com o pai dele. Não sei também. Deixa eu falar, o que o Santos jogou ontem com o Ceará, com 30 e tantas mil pessoas, foi muito pouco. O Santos deveria colocar mais. O Ceará tá numa fase boa, o Ceará, hein? O Pedro bateu uma de esquerda lá, o Brasão. É tudo ex-Corinthians, Pedro Henrique, Pedro Raul. Tudo Corinthians. E o Gil no banco. Tudo Corinthians também. Agora, deixa eu falar. Você viu o Rafael Ramos? Você viu o Rafael Ramos? Cadê o Cadeirão, hein? Quero saber do Rafael Cadeirão. Ramos. O lateral, né? É. Ainda bem que ele tá lá. Hein, Chico? E o presidente do Santos falou o seguinte: olha o que o presidente do Santos falou: o clássico vem no momento ideal. Sabe o que vai acontecer? Presidente Teixeira, sabe o que vai acontecer? Vou palpitar, palpite! Cadê o Neymar vai Cadeirão, jogar! Renato? Que cancal! O Neymar vai jogar! O Neymar vai jogar! O Neymar vai jogar! O Neymar, o Ulisses, o Neymar vai jogar! O Neymar vai jogar! Liga pra ele! Ele jogar, doutor vai jogar! Então. É isso! É a deixa perfeita para o fim do programa de hoje. Amanhã tem mais a partir das 11 horas e o Neto chega por aqui com os donos da bola. Uma ótima tarde para todo mundo. E o Alligator, hein? Parabéns, mãe. Beijo, beijo.